Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática para o nono ano. Eu sou o professor Jonatas e no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre as propriedades dos radicais. Fica ligado porque tem uma dica muito importante para vocês nesse vídeo. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Vamos começar então esta aula com uma das principais propriedades que envolvem os radicais, que é a simplificação de raízes, simplificação de radicais. Bom, o que é simplificar uma raiz? Olha, quando nós conhecemos o valor exato de uma raiz, por exemplo, raiz quadrada de 49, a gente sabe que ela resulta em 7, é ou não é? Agora, existem raízes que não são exatas, nós não sabemos a resposta, mas nós podemos escrever essas raízes de uma maneira mais simplificada, com o menor radicando possível. Se você assistiu o vídeo passado, você sabe que uma raiz pode ser transformada numa potência, e aí, olha, o índice vai lá para o denominador, o expoente para o numerador, simplifiquei, 2/8 ficou 1/4, eu volto para a raiz, fica raiz quarta de 3. Agora, dá uma olhada, se eu tiver, por exemplo, um expoente maior que o índice. Observe que aqui eu tenho raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Se eu pegar esse 5 e abrir esta potência, como assim abrir a potência? Ao invés de escrever 5 ao cubo, eu escrever 5 vezes 5 vezes 5. Olha só o que eu tenho. Eu tenho raiz quadrada de 5 vezes 5 vezes 5. Por que eu fiz isso? Para a gente poder agrupar uma potência que tenha o mesmo número do índice da raiz. Quem é o índice dessa raiz? É o 2. Então eu vou reagrupar as potências para que eu tenha uma potência com expoente 2. Como eu vou fazer isso? Agrupando, juntando apenas o primeiro e o segundo números 5 que aparecem dentro da raiz. Então eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Beleza? Era 5 ao cubo. Agora eu reescrevi para 5 ao quadrado vezes 5. No vídeo passado você também aprendeu que quando nós temos uma multiplicação dentro de uma raiz, a gente pode separar e colocar uma raiz para cada parcela da nossa multiplicação. Então, olha só, raiz quadrada de 5 ao quadrado e raiz quadrada de 5. Agora, você lembra da simplificação que nós podemos fazer quando o índice de uma raiz e o expoente do radicando é o mesmo? Sim, nós podemos simplificar. Naquele caso, dividir índice e expoente por 2. E aí nós cancelamos aquela raiz e ficamos apenas com o radicando, só o 5, beleza? Então, olha só, eu fico com a resposta 5 vezes raiz quadrada de 5. Repare que nesse exercício, eu deixei a raiz quadrada com o índice ali aparecendo, o número 2, para você visualizar essa simplificação que eu fiz com o 2 aqui do expoente, simplificando com o 2 do índice. E eu quero mostrar para vocês uma história que facilita na hora da gente simplificar uma raiz, que é o seguinte: imagine que a raiz é uma cadeia, é um presídio, beleza? E os números estão presos dentro dessa cadeia. Agora, imagine também que o crime que esses números cometeram é um crime fiançável. Ele pode pagar uma fiança para sair dessa cadeia. Quanto que vai custar essa fiança? Exatamente o número do índice. Então, neste caso, a fiança custava 2. Eu quero que você olhe comigo essa raiz aqui, ó, tá? Que o mouse está passando. Se a fiança custava 2, qual desses números 5 tinha dinheiro para pagar a fiança? Apenas o número 5, que estava sendo elevado ao quadrado, porque o expoente representa o dinheiro que esse número tem, beleza? E aí, quando ele pagou a fiança, ele pôde sair da cadeia. Por isso que a resposta fica 5 fora dessa cadeia, raiz quadrada de 5, com o outro 5 que não tinha dinheiro para poder pagar a sua fiança. Achou muito confuso? Dá uma olhada nesse exemplo para você entender essa questão de pagar fiança numa raiz. Vamos simplificar a raiz quadrada de 72, que não é exata, eu não sei a resposta, mas eu sei que ela pode ser simplificada. Vamos lá.
Primeira coisa, nós precisamos decompor o 72 em fatores primos. Para isso, eu vou usar aqui ó, a decomposição pelo 2, porque 72 é um número par, né? Fica bem fácil de dividir. 72 por 2 dá 36, 36 por 2 dá 18 e 18 por 2 dá 9. Agora não dá mais para usar o 2, porque 9 não é par. Vou usar o 3, vou dividir por 3, 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então repare que agora, no lugar do 72, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Responde para mim, você que quer aprender essa regra da fiança aí dentro de uma raiz. Quanto era o índice? Qual era o índice da nossa raiz? Isso é uma raiz quadrada. Então o índice aqui vale 2. A fiança dessa cadeia custa 2, ok? Porque é uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, a fiança custaria 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou organizar os meus números de maneira com que eu consiga formar potências com o expoente 2. Dá uma olhada. Olha, eu vou juntar aqueles primeiros números 2, e aí eu vou ter um 2 ao quadrado, e eu também vou juntar o 3 com o 3 ali embaixo para ter um 3 ao quadrado. Tudo bem? Bom, agora a gente só precisa reescrever o 72 desta maneira. Ao invés de colocar raiz quadrada de 72, nós vamos colocar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Beleza? E aí me responde. Quem tem dinheiro para pagar essa fiança aqui, para poder sair dessa raiz? Exatamente, o 2 e o 3. Eles têm o dinheiro suficiente para sair dessa cadeia. Quando eles pagam a fiança, eles recebem essa liberdade. Então, olha só, o 2 e o 3 agora estão fora da raiz, e o 2, esse aqui do meio, que não tinha dinheiro suficiente para pagar essa fiança, continua aqui dentro da raiz. Bom, os dois números que saíram, eles saem multiplicando, uma vez que eles já estavam multiplicando dentro da raiz. Portanto, eu tenho 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Continuando a nossa aula sobre radicais, agora você sabe simplificar uma raiz, nós vamos entender como é que funciona a ideia de adição e subtração com radicais. Preste atenção, porque isso é muito comum nas atividades e você precisa conhecer essa regra. Para somar ou subtrair duas ou mais raízes, nós precisamos obedecer ao seguinte critério. As raízes precisam ter, primeiro, o mesmo índice e o mesmo radicando. Para você poder somar e subtrair duas ou mais raízes, elas precisam ser idênticas, ok? O mesmo índice tem que estar presente para todas as raízes e o mesmo radicando para todas as raízes. Dá uma olhada nisso aqui. Repare que eu coloquei raiz, coloquei o índice A e o radicando x e a outra a mesma coisa, tá? Como é que eu somo isso? Você precisa lembrar que na frente dessa raiz tem o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. Então, isso aqui representa uma raiz mais outra raiz igualzinha a ela. E aí, me responde, quanto é uma raiz de x com índice A mais outra raiz de x com índice A? Duas raízes de x com índice A. Tá bom, eu sei que você está querendo um exemplo com números. Vamos lá. Então, vamos para um exemplo com números. Dá uma olhada aqui, olha. Raiz de 5 mais 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Como eu acabei de falar, para a gente somar radicais, eles precisam ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Dá uma olhada. Todas essas raízes são raízes quadradas e todos os radicandos valem 5. Bom, agora é só somar. Você lembra que na frente daquela primeira raiz tem o número 1, né? O elemento neutro da multiplicação. E eu vou somar. Uma raiz de 5, mais duas raízes de 5, mais 3 raízes de 5, eu vou chegar na resposta 6 raiz de 5. Olha essa regra. Eu repeti o radicando, repeti o índice e só somei o número que estava na frente dessas raízes. Beleza? Vamos lá para um exemplo com subtração, para você perceber que a regra é exatamente a mesma. Olha aqui, 7 raiz de 3
menos 2 raiz de 3. Essas duas raízes têm o mesmo radicando? Sim, o radicando é 3 e ambas são raízes quadradas. Então cumprem a nossa regra de ter o mesmo índice e ter o mesmo radicando também. E aí é só fazer a subtração: 7 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, 5 raiz de 3. Então dá uma olhada aqui nesse caso. O que será que eu posso fazer quando eu tenho uma soma 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 7? Perceba, essas duas raízes, 3 e 7, não podem ser simplificadas, tá? Não tem como você fatorar o 3 e simplificar. Já está na maneira mais simplificada. Então, sabe como é que você vai fazer essa conta? Não vai fazer, simplesmente não vai fazer. Muito bem, pessoal. Então vamos agora com a ideia da multiplicação e divisão de radicais. Olha, nós vimos no vídeo passado uma propriedade que diz que quando duas raízes com o mesmo índice estão sendo multiplicadas, você pode multiplicar esses radicandos dentro de uma única raiz. Dá uma olhada. O primeiro caso envolve duas raízes com radicandos diferentes. E você pode sim fazer a multiplicação com radicandos diferentes. Não tem problema. Pessoal, não confunde a regra. A regra da adição e subtração é uma. Essa regra já vale para multiplicação e divisão. Então aqui eu tenho radicandos diferentes. Um é 3 e outro é 5, mas não tem problema. Multiplico 3 vezes 5, raiz de 15. E o segundo caso, aqui diz 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. Repare, os radicandos são diferentes? Não tem problema, os índices são iguais. As duas são raízes quadradas. Multipliquei 3 vezes 2, 6. E o número que estava na frente, este 2 com este 5, também multipliquei. Ficou 10 raiz de 6, ok? Assim como na divisão, olha só. Raiz cúbica de 12 dividido por raiz cúbica de 6. Os radicandos são diferentes, 12 e 6, mas os índices são iguais. Ambas essas raízes são raízes cúbicas. O que é que eu faço? Repito esse índice, tá? Não vai mexer no índice e vai dividir os radicandos. 12 dividido por 6, 2. Beleza? Para a gente fechar a nossa aula sobre propriedades de radicais, nós vamos entender agora como é que funciona uma operação matemática chamada de racionalização. É isso mesmo, olha o tamanho desse nome, né? Mas essa operação é bem simples e ela serve para a gente eliminar raiz do denominador de uma fração. Dá uma olhada nesta fração com o numerador 2 e denominador raiz de 3, tá? Sempre que você encontrar uma raiz no denominador de uma fração, ela precisa ser simplificada utilizando esse processo da racionalização. Mas é bem tranquilo. O denominador é raiz de 3. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz que está ali embaixo da nossa fração, tá? Uma vez que, quando nós multiplicamos uma fração pelo mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador, nós chegamos em uma outra fração que é equivalente, ok? Frações equivalentes. Então aqui eu vou fazer isso. Olha só, eu vou multiplicar a parte de cima, o numerador e o denominador, pela raiz que está lá embaixo. Sim, é sempre pela mesma raiz que você vai encontrar no denominador. Então aqui eu vou multiplicar por raiz de 3, tá? Então vai ficar 2 raiz de 3 em cima e raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui embaixo. 2 vezes raiz de 3 não dá para multiplicar, porque um número é um radical, né? Tá dentro de uma raiz, e o outro não. Então simplesmente eu vou indicar a operação. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Agora, na parte de baixo, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Bom, mesmos índices, né? Raiz quadrada e raiz quadrada. Repito esse índice e multiplico os radicandos. Então vai ficar 2 raiz de 3 dividido por raiz quadrada de 9, que você sabe que vale 3. Observe a nossa outra fração, 2 raiz de 3 sobre 3, não tem mais raiz no denominador. E é uma fração equivalente a 2 sobre raiz de 3. Beleza? E para encerrarmos essa aula, vou deixar essa atividade aqui com vocês, que diz para calcular o semiperímetro deste retângulo. Lembra
que semiperímetro é só metade do perímetro, tudo bem? É a soma de todos os lados, mas dividido por 2, tudo. Lembrando que essa atividade vai estar aqui na descrição do vídeo e também no seu volume 1 de matemática na página 56. E chegamos ao fim de mais uma aula, de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essas propriedades. Se gostou, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo!